Na carta aos Romanos, capítulo 9. Essas duas quartas-feiras deste mês, nós iremos fechar o capítulo 9 de Romanos e só iremos retornar a falar de Romanos só no mês de janeiro. Amém? Então, carta aos Romanos, nós trabalhamos do mês de março até o mês de dezembro agora, foram 9 capítulos, para você ver o quanto que eu não tenho pressa. E hoje nós vamos fechar, hoje e a próxima quarta-feira nós iremos fechar o capítulo 9 e retornaremos no capítulo 10 só em janeiro, porque eu ainda preciso trazer uma mensagem a respeito do Natal. E essa mensagem é uma mensagem um pouquinho mais comprida, falando a respeito do nascimento de Jesus. Então, provavelmente, na quarta-feira, na terceira quarta desse mês, eu estarei falando a respeito do Natal. Amém? Tema muito interessante. Romanos capítulo 9. O tema desta noite tem muito a ver com as nossas vidas. O tema, tá? O tema é o seguinte: Deus tem filhos, mas não tem prediletos. Deus, ele tem filhos, mas não tem prediletos. Amém? Amém. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 9. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Esta palavra anátema quer dizer maldito, separado de Cristo por meio dos separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Você pode trocar essa palavra promessa por planejamento, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não era somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita a ela quem? A Rebeca: o mais velho será mais servo,
o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Versículo 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Amém? Amém. Só até aqui. Eu vou explicar cada detalhe desse texto. No versículo 39 do capítulo 8, lá no finalzinho, aqui tem algo que é uma afirmação do próprio apóstolo Paulo. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, Aleluia. que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Isso seria o suficiente para nós estarmos satisfeitos. Porém, quando ele termina de ministrar essa afirmação, ele começa a expor a situação de Israel. Ele começa a citar de que forma que Israel se encontra. E aqui, com o pano de fundo, por que eu dei o nome a esse tema, que Deus tem filhos, mas não tem prediletos? Porque nós, como pais, temos essa tendência grandiosa de tornar dentro dos nossos lares prediletos, filhinhos amados, intocáveis. E isso gera um desconforto para os demais. Eu vou pegar exemplos lá do fundo do baú. A questão de Jacó com José. Nós sabemos o apreço que Jacó tinha com José. E os demais irmãos, os 11, começaram a observar aquilo. A questão de Rebeca gostar mais de Jacó e Isaac gostar mais de Esaú. Sem perceber, foi criado grandes discórdias. E isso vale também para os dias atuais. Quando você começa a bajular um filho mais do que o outro, você vai gerando um descontentamento dentro de casa sem você perceber. E quando você vai acordar, já é muito tarde. Filhos têm que ser tratados iguaizinhos. Se você dá R$50 para um e 25 para outro, você vai ter um sério problema. Porque você vai gerar no coração daqueles outros ciúme, discórdia, inveja. Por isso que Deus, ele não tem predileto. Eu gosto muito, se eu tiver condições de voltar para Israel, eu quero voltar. Mas Israel já não é mais predileto de Deus. A nação de Israel, ela teve a responsabilidade de levar a graça de Cristo, porém eles falharam. E quando chega no versículo 1 até o versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo fala: digo a verdade e não minto. Que verdade é essa? O Evangelho. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tendo grande tristeza e incessante dor no coração. Aí ele vai explicar por que essa dor.
porque eu mesmo desejava. Eu vou trazer uma explicação mais clara para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala aqui, olha, por causa de vocês, eu sou capaz de entregar minha própria vida, eu sou capaz de abrir mão da minha salvação, de ir parar no inferno, se fosse para salvar os meus patrícios. Se for para eu salvar vocês, convencer vocês de que Cristo é real, de que só Ele salva, nem que eu tivesse que se tornar maldito, nem que eu tivesse que entregar a minha própria vida eterna para ver vocês felizes. É o que ele fala aqui no versículo 3. Vamos lá, acompanhem comigo na Bíblia, irmãos. Porque eu mesmo desejava ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aqui ele está falando que o amor dele é tão grande para que a nação de Israel compreenda o plano de Deus através de Cristo, que ele ia fazer o máximo, ele ia dar a sua própria vida, o seu tempo, para persuadir esse povo de que Cristo é real. Aí ele chega aqui no versículo 4, ele vai falar os privilégios que Israel tinha. Vamos lá, versículo 4. São eles israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, e as alianças, e a legislação, o culto e as promessas. Tudo isso era para Israel. Ninguém tinha esse privilégio, ninguém. E eu fico observando, irmãos, preocupado, porque nós temos tudo nas mãos. Você quer ver uma coisa? Pergunta para uma pessoa de uma outra religião se ela tem certeza da salvação. Ela não sabe o que é isso, porque a filosofia dela é outra, o aprendizado dela é outro. Irmão, você tem o privilégio de hoje, no culto desse, você está sendo abastecido da graça de Cristo na tua vida. Aleluia. Você tem o privilégio de saber que mesmo você não sendo merecedor, hoje você pode entrar nos atos do Senhor e orar, e a tua oração ser ouvida pelo Pai. Glória a Deus. Tudo, ó, Israel, olha os privilégios. São israelitas, quer dizer, eles foram escolhidos para levar as leis de Deus, eles pertencem à adoção e também à glória. Ele fala da glória aqui. Eu gostaria que a pastora Evelyn lesse o versículo 4 na Bíblia dela, para vocês entenderem qual eram os privilégios de Israel. Vamos lá. Verso 4. O 4, pastora, por gentileza. Eles são um povo escolhido por Deus. Olha lá. Eles são um povo escolhido por Deus. Escolhido por Deus. E mais? Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. A sua glória. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Esse era o privilégio de Israel. Esse era o privilégio que Israel tinha. Eles não eram privilegiados só por serem israelitas, mas foi dado a eles aquilo que as outras nações não tinham. Israel teve o privilégio de ver o Mar Vermelho se abrir. Israel contemplou as 10 pragas do Egito. Mesmo Faraó querendo impedir, Faraó não teve como impedir. Israel contemplou quando as águas de Mara se tornaram, em vez de águas amargas e salobas, se tornaram em águas saudáveis. Israel presenciou, por exemplo, o maná caindo do céu. Glória a Deus. O maná caindo do céu. Irmãos, hoje nós estamos na presença de Deus, é um privilégio. Aleluia. Sabe por quê? Olhe para o mundo, vê como que está o mundo. É verdade. Veja quantas pessoas não têm paz. Elas procuram paz e não encontram paz. E na religião não irão encontrar paz.
Porque a paz verdadeira, ela só está em Deus, o Deus da paz. Aleluia. Não o Deus da religião, mas o Deus que você sabe que Ele habita aqui, Aleluia. dentro de nós. Essas leis que pertenciam a Israel, hoje, elas já não têm mais fundamento. Mas vamos lá. Outra coisa, outro privilégio deles eram os patriarcas, quer dizer, essa nação ela tinha história, porque ela sai não só da descendência de Abraão, mas da descendência de Isaac, da descendência de Jacó. E dizem que do meio deles, olha o privilégio, sabe onde Cristo nasceu? Nós sabemos. Cristo nasceu em Belém de Judá. E Cristo nasceu da descendência de Davi, da tribo de Judá. Então até nisso eles tinham o privilégio. Irmão, já pensou se Cristo tivesse nascido no Brasil? Que privilégio nós teríamos, o Filho de Deus nascido no Brasil. Até isso, Israel tinha esse privilégio. Da descendência deles foi que saiu Cristo, o Salvador do mundo. Glória. Que seja Ele dada toda a glória Aleluia. e honra. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Eu quero trazer para os nossos dias aqui. É como se Paulo estivesse falando, nem todo mundo que está na igreja é crente. Essa é a língua de hoje. Ele está falando aqui, olha, eles estão se apegando nas leis, se apegando nas alianças, se apegando na promessa, se apegando no privilégio do Messias ter nascido entre eles. Mas eu quero falar que nem todos que são de Israel são verdadeiros israelitas. Por gentileza, abre em Gálatas capítulo 6. E eu quero que você glorifique a Deus, porque Aleluia. o israelita de Deus espiritual somos nós. Aleluia. Amém. E não sou eu que estou falando, irmãos. Vamos lá para Gálatas capítulo 6, só o versículo 16. Só o versículo 16. Deixa eu ver se ele conta aqui. Isso. Posso ler? E a todos quantos adorem de conformidade com esta regra. Que regra é essa? A nova aliança, a regra do Evangelho, que Cristo é ressurreto e Salvador. Esta é a regra, não a regra da lei, a lei mosaica. Mas vamos lá, olha o que ele fala aqui. Paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sabe quem que é esse Israel de Deus? É aqueles que foram gerados, não pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então você não é um Israel permanente desta terra, mas você foi gerado, o Israel de Deus, por intermédio da fé no Senhor Jesus Oh, Cristo. glória a Deus. Aleluia. Volta para Romanos. Já pensou, irmão? Nem todo mundo na igreja é crente? Não é. Não é. Não pense, irmãos. Não pense. E eu costumo falar aqui no culto que aqueles que são de Deus não precisa estar estampado no rosto. Não é porque você rodopeia, você tem uma boa oratória, você dá um dízimo robusto, ou você paga as contas da igreja, ou você ora mais que os outros, ou você sobe no monte, ou o seu padrão de santidade é maior que o meu. Irmão, isso não demonstra que você é um cristão. Isso está muito distante. Aqueles que são de Cristo, eles geram frutos do Espírito Santo: amor, capacidade de amar, autocontrole, tantos
Todos os atributos estão no fruto do Espírito Santo. Você pode ser a pessoa mais simples dentro da igreja, cheia de amor no coração, Aleluia. ardendo de vontade de ajudar. Vamos para o texto. Em Israel será chamada a tua descendência. Isso está registrado em Gênesis 21:12. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, do planejamento. Porque Israel se sentiu os top de linha. Israel tinha as leis nas mãos, Israel conhecia toda a história, Israel tinha a autoridade das alianças, e para isso eles se sentiam os tops. Eles falavam: nós somos imbatíveis, ninguém pode nos tocar. Nós somos da descendência de Isaac, nós somos da descendência de Abraão, nós somos da descendência de Jacó. Irmão, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Se nós não formos transformados e regenerados em Cristo, a nossa religião não serve para nada, é palha, é esterco, só presta para jogar fora. É religioso, mas não tem atitude, não ama, fala mal dos outros, e se faz alguma coisa para Deus, fica reclamando. É verdade. Isso é o exemplo que está falando. Olha, aquela nação que se acha a tal, eles estão falando que são israelitas, mas não são. Porque só são aqueles que fazem parte do planejamento. Irmãos, são menos de 12.000 israelitas que não confessaram a fé em Jesus Cristo. Isso é pouquíssimo. São poucos irmãos judeus. O Saulo, o nosso guia em Israel, ele só pode entrar na Palestina, ou se não em Jericó, se ele entrar de crachá, porque eles não consideram Saulo como judeu. Eles não consideram. Então, essa divergência, essas guerras religiosas, irmãos, não é de hoje. Elas sempre irão acontecer. Agora, o verdadeiro Israel, olha o que está explicando o texto aqui. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, quer dizer, os naturais, os judeus, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Que promessa é essa? Eu não vou abrir lá, mas vou explicar para vocês, porque promessa fica muito vago. A promessa que foi feita aqui é a mesma promessa que foi feita no Monte Moriá, quando Abraão pegou Isaac com o cutelo, e quando ele vai tacar o cutelo para imolar Isaac, o anjo grita, fala: ei, não faça isso com o menino, Deus proverá para você. E diz a palavra que aquilo foi imputado por fé a Abraão. Então a promessa que está embasada, encaixada aqui, é a promessa através da fé de Abraão. Aleluia. Abraão, ele não foi justificado pelas obras. Abraão foi justificado pela fé. O que nos move é a fé. E fé é algo que não se explica, se crê. Aleluia. Você tem que crer que Jesus é o único, Glória incomparável e verdadeiro. Glória. E sabe, irmão, eu vejo pessoas brasileiras querendo se judaizar. Nós temos vários atores aí que até faz a circuncisão. Nós tínhamos o exemplo de Catra. Catra, ele, péssimo exemplo. O cara tinha não sei quantos filhos, falava várias palavras torpes nas suas músicas, mas era considerado prosélito, que ele fez a circuncisão. Sabe, irmão, isso não quer adiantar nada. Não adianta você ferir o seu corpo como penitência e achando que você vai galgar alguma coisa diante de Deus. Nada disso, filhos. Apenas seja você mesmo e ame as pessoas que estão ao seu redor. Amém.
Israel se sentiu tal, e o apóstolo Paulo está desmontando aqui. Olha que interessante. Vou correr um pouquinho para nós. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Versículo 9. Isso está registrado em Gênesis capítulo 18, versículo 10. Não precisa abrir, depois você pode fazer isso em casa. E não ela somente, mas também Rebeca. Quem era Rebeca? Mulher de Isaac. Mulher de Isaac. Amém? Você vê que uma promessa ela vai ligando a outra. Ela sai de Abraão e agora ela passa para os filhos. E aqui eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que as promessas ela correm pela tua vida e ela vai penetrando pelos teus filhos. Glória e a assim sucessivamente. Aleluia. Mas vamos lá. Mas também a Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Aqui também há uma explicação. Porque em Abraão foi gerada duas nações. Que duas nações foi gerada em Abraão? A nação de Ismael, que hoje são o povo muçulmano, e a nação de Isaac, que é o judeu. Já em Isaac, só uma nação foi gerada, sendo que nasceu 2 filhos de um só ventre. Mas olha a explicação aqui, vamos lá. E ainda não eram nascidos os gêmeos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Amém? Amém. Que é para ficar bem explicado, não por obras, mas por aquele que chama. Quem que chama? Deus. Aí ele vai dar um exemplo aqui. O mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Olha que interessante. Quando Rebeca teve os gêmeos, quem sai primeiro da barriga? Esaú. E acompanhando com Esaú sai Jacó, grudado no calcanhar do irmão. Por isso que o nome dele foi dado Jacó, aquele que passa por cima. Porque ele já sai grudado no calcanhar de Esaú. E o privilégio aqui era para o filho mais velho, que isso fazia parte da aliança judaica. O filho mais velho nascia, era ele que dominaria. Era ele que, como primogênito, que tinha os bens maiores. E aqui Deus faz tudo ao contrário. Sabe como que Deus gosta de trabalhar com nós? Deus nunca vai escolher você porque você é bonzinho. Nada. Deus ele escolhe quem Ele quer. E Ele te escolheu. Aleluia. E Ele te escolheu para um grande propósito. As pessoas não entendem porque você está na igreja. Elas falam, você agora está indo na igreja, está tão metido. Não, foi Deus que me escolheu. É Ele que escolhe. Às vezes nós saímos para evangelizar e falamos, olha, nós temos que ganhar alma para Jesus. Irmãos, mas se o próprio Espírito Santo não converter o meu coração e o teu coração, nós não retornaremos para Deus. Isso é uma ação própria do Espírito Santo. Amém? Amém. Então diz aqui que o próprio Deus, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Jacó era uma tranqueira. Vocês lembram o que Jacó fez com o pai? Jacó enganou o pai, enganou o irmão, ao ponto do irmão querer matá-lo. Mas foi esse que Deus escolheu. Dá para entender essas coisas? Não dá para dar um nó na nossa cabeça? É verdade. Porque as religiões, elas ensinam que você tem que fazer. Se você não fizer, Deus não te amará. Aqui é o contrário. O propósito de Deus não estava em Esaú. Esaú era habilidoso, era caçador, era Esaú que trazia o mantimento para casa, mas Deus escolheu Jacó, aquele que enganava,
aquele que passava por cima. Isso quer dizer, não há prediletos, irmãos. Não há. Não há prediletos. Glória. Para nós sim, para Deus não. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, está registrado em Êxodo 33, 19. Se você tiver que estudar, faça isso em casa. Terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver, ter compaixão. Como está na tua, pastora? Pois diz a Moisés, como é a mesma coisa. Não, na nova. Na linguagem nova. É o versículo 14 e 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Amém. Como que nós iremos questionar Deus? A eleição é dele. Verdade. Pastor, como é que eu sei que eu sou o eleito? Olha que eu não estou defendendo aqui, irmão, nem o calvinismo, nem aqueles que são de Jacob e Armínio. Entendeu? Não estou defendendo nenhuma dessas teses. Como que eu entendo, pastor, que eu sou salvo? Como que eu entendo que foi Deus que me elegeu, foi Deus que me escolheu, que me chamou? Como que eu entendo essas coisas? Irmãos, você não irá entender. A tua vida com Deus, você permanecendo na fé, isso vai demonstrar o que o texto está respondendo, porque o próprio Deus é quem escolhe. Você já percebeu que na caminhada cristã muitos ficam no meio do caminho? Já perceberam isso? Isso em toda religião. Muitos vão desanimando, ficando no meio do caminho, outros saem da igreja porque o pastor naquele dia pregou, desceu o cajado, outros saem porque alguém falou mal dele e ele não queria que falasse mal e sai da igreja, outros saem porque perderam o desejo de congregar e assim vai. Só que aqueles que são de Cristo, de todas as formas e maneiras, eles retornarão para Cristo. Tem muitas prostitutas na rua que para nós ela não serve para nada. Tem muitos mendigos, morador de rua, sequestrador, matador, que comete tudo, Andresa. Aí, do nada esse rapaz aparece na igreja, bem vestido, arrumado. Aí os vizinhos falam, escuta, não é esse fulano que andava matando, roubando, fazendo as coisas erradas? E agora depois que ele se tornou crente, você já ouviu isso, não, irmãos? Depois que se tornou crente, agora está tudo certinho. Irmão, isso aprove a Deus. Ele escolhe quem Ele quer. Aleluia. Eu creio. Ele escolhe quem Ele quer. Se você está ligado com Cristo, não tem para onde você fugir. Não tem. Você pode fugir quando você quiser. No tempo certo, o Espírito Santo vai lá, transforma teu coração e você volta de novo. Amém? Amém. Amém. Tá fácil de entender, filhos? Então não pergunte as coisas para Deus. É Ele que faz. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão. A salvação, o plano da salvação, não pertence nem a mim nem a você. É algo que é próprio de Deus. E Ele derramou a sua graça nas nossas vidas através de Jesus Cristo, por amor dEle. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, filhos. E o versículo 16, aí ele vai dar um exemplo. Assim, pois, não depende de quem quer,
ou de quem corre. Ele está falando aqui, aquelas pessoas, vocês já viram falar assim, olha irmão, a salvação é individual, hein? Corra, porque senão você vai perder a sua. Aqui não depende. Não depende de você. Não depende de você. É Deus que escolhe. O plano é dele. É Ele que executa. A Andresa imaginava, filha, um dia estar nos pés do Senhor Jesus? Não. Eu não imaginava, irmão. Eu vivia tomando um copo de Cuba por dia. Vocês sabem o que é Cuba Livre, não sabe? Tomei muito. Fanta com aquela... Não era balalaica, era uma pior. Nem sabia, irmãos. E o Espírito Santo foi lá e falou, você é meu. Aleluia. O Espírito Santo falou para você, pastor Adalto, você é meu. Você é propriedade minha. Aleluia. Ele vai dar o exemplo aqui de Faraó. Mas de usar Deus, a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei. Para quê? Para mostrar em ti o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Vocês acham, irmãos, que foi Faraó que endureceu o coração? Não. Foi o próprio Deus que endureceu o coração. O texto está falando. Ele endureceu o coração do próprio Faraó. Por quê? Para todo mundo ver a glória de Deus sendo manifestada, mesmo quando alguém quer impedir a glória de Deus. Ninguém tem o poder de parar a ação de Deus. Ele age como Ele quer e na hora que Ele quer. O que eu aprendo com isso? Não force as pessoas a estar numa igreja, irmão. Não force. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Versículo 18: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Deu para aprender alguma coisa aqui, filhos? Amém. Irmãos, não se sinta melhor do que ninguém. Não se sinta. Não existe religião melhor que a outra. Isso é uma besteira. Você não vai embutir Cristo numa religião. Ninguém pode fazer isso. Ele mesmo fala que ele se derramou. Ninguém o matou. Ele mesmo deu a própria vida. Para mostrar a Israel. Como eu falei para vocês, eu gosto de ir para Israel. Mas eu não preciso ser judeu, irmão. Não tenho nada a ver. Pensou o pastor aqui chegar de equipar na cabeça? Chegar com a Torá, uma Torá na mão, em vez de ser a Bíblia, a Torá, que são os 5 livros da Bíblia. Aí daqui eu começo a entrar com um candelabro de ouro aqui dentro da igreja, o Júnior correndo com a arca da aliança aqui dentro, judaizando a igreja, irmão. Fecha os teus olhos, filhos. Júnior se animou, né? Tá bom. Fecha os teus olhos. Pai eterno e amado Deus, diante, meu Deus, de uma majestade, e sabermos que não foi nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Glória a Deus. São 9h20.